No começo, ele diz por que foi apelidado de Dom Casmurro, o porquê o povo o achava um homem calado e metido consigo, e veio por ironia para atribuir-lhe o brilho da nobreza. O pai dele estava numa antiga fazenda em Itaguaí, e bem tinha onde acabava de nascer. Quando seu pai estava mal de saúde, e na obra do acaso apareceu um médico homeopata, chamado José Dias, e o curou, e não quis receber remuneração. Então o pai de Bentinho propôs que José Dias ficasse ali vivendo com eles, com um pequeno ordenado. Ele foi embora, mas dizendo que voltava dali a alguns meses. Voltou em 2 semanas, e aceitou viver na casa, tendo a serventia de médico da casa. O pai dele foi eleito deputado, e foram para o Rio de Janeiro com a família. José Dias veio também, tendo seu quarto no fundo da chácara. Seu pai logo depois acabou morrendo. Mesmo assim, a mãe de Bentinho pediu para José Dias que ficasse. Daí conta a história que depois de perder seu primeiro filho, Dona Glória fez uma promessa que se nascesse um filho, ela o faria um padre, em agradecimento a Deus. Capitu, que era sua vizinha, e Bentinho, ainda novos brincavam de fazer missa dividindo a hóstia. Ele começou a gostar de Capitu sem ela saber. Ele descobriu que ela também gostava dele, quando leu no muro o nome Bento e Capitolina, rabiscados com um prego. Ele faria tudo o que a mãe pedia, até cocheiro de ônibus ele seria, menos padre. Mesmo sendo uma carreira bonita, não era para ele essa vocação. Bentinho começou a se encontrar nas escondidas com Capitu, correndo até o perigo de serem vistos juntos se beijando. Sua mãe, Dona Glória, já estava decidida que Bentinho iria entrar no seminário, com o padre Cabral, e que ele iria ver a família aos sábados e aos feriados. Então estava decidido, ele iria para o seminário no primeiro ou no segundo mês do ano que vem, que só faltava 3 meses para ir para o seminário. Capitu ficou triste de saber que ele iria, e ficou com medo que acabasse o amor entre eles. Ainda faltava um tempo para ele se despedir e ir embora. Eles já faziam um juramento um para o outro, que quando ele voltasse iriam se casar, e por qualquer motivo de doença ou alguma coisa desse tipo, ele voltaria a qualquer hora. Bentinho tentou junto com Capitu várias ideias mirabolantes para fugir do seminário. De repente, cessando a reflexão, fitou em mim os olhos de ressaca e perguntou-me se tinha medo. Medo? Sim, pergunto se você tem medo. Mas medo de quê? Medo de apanhar, de brigar, de ser Ah, não entendo. De apanhar? Sim. Apanhar de quem? Quem te dá pancada? Capitu fez um gesto de impaciência e disse a ele que estava brincando. Não precisava afligir-me, e com um gesto cheio de graça, bateu-me na cara sorrindo e disse: Não é nada, Bentinho. Quem iria dar pancada ou prender você? Desculpa, estou meio maluca, quero brincar. Não, Capitu. Você não está brincando. Nesta ocasião, nenhum de nós estamos brincando. Tem razão, é só maluquice mesmo. Até logo. Mas como até logo? Está voltando minha dor de cabeça. DK, deixe escrever uma coisa. Capitu olhou para mim, mas de um modo que me fez lembrar a definição de José Dias. Oblíquo e dissimulado. Levantou o olhar sem levantar os olhos. A voz um tanto sumida e perguntou-me: Deixa eu dizer uma coisa. Fale a verdade, não disfarce. Esconda com o coração na mão. O que é? Diga. Se tivesse que escolher entre mim e sua mãe, a quem é que escolheria? Eu escolhi a... Mas pra que escolher? Minha mãe, eu tenho certeza que nunca me faria essa pergunta. Pois sim, mas eu pergunto. Se estivesse no seminário e recebesse notícia de que eu vou morrer, ou que me mata de saudade se não vier, se sua mãe não deixasse você vir, Eu venho. mesmo contra a vontade dela? Contra a ordem de minha mãe. Meses depois, foi para o seminário de São José. O padre Cabral falou que se dentro de 2 anos ele não tiver vocação para isso, poderá escolher outra coisa. Passou alguns meses, e ele iria escapar de lá antes de contemplar o prazo do padre Cabral. Estava louco para ir para casa, até que arranjou um sábado que desse para ele ir até a sua casa. Bentinho conheceu Escobar, um amigo que encontrou no seminário, e era o único que ele podia contar seus segredos, fora Capitu, que estava apaixonado por ele, mas estava longe dele. Bentinho não aguentava mais ficar no seminário, e ele teria que sair dali de qualquer jeito. Estava lhe tornando impossível ficar só pensando em Capitu e as coisas que pudera fazer lá fora. Assim foi passando o tempo.
com intermináveis semanas no seminário e com fins de semana de descanso em casa. Escobar foi até a casa de Bentinho algumas vezes. Teve uma hora que Bentinho não aguentou, conversou com Capitu sobre fugir do seminário, com ideias de mandar José Dias até o Papa para cancelar a promessa. Mas Capitu acabou com essa ideia, e mandou pensar bem antes de cometer qualquer loucura. Então Bentinho foi pedir a opinião de Escobar sobre a ideia do Papa. Então Escobar teve a grande ideia que conseguiu tirar Bentinho do seminário. A ideia que Escobar teve foi levar a promessa ao pé da letra. Se tiver um filho, farei um padre. Na promessa diz que fará um padre, não especificando que seria seu filho. Esse argumento serviu para Dona Glória, que pegou um órfão para ordená-lo padre. Assim, depois de um tempo, ambos saíram do seminário. O livro pula a época que não houve nada de importante, e vai para logo depois, quando houve o casamento de Bentinho mais Capitu e Escobar mais Sancha Gurgel. O tempo passou, todos relativamente felizes. Bentinho se formou em Direito, e Escobar estava no ramo do comércio. Tempo depois, Escobar teve uma filha que chamou de Capitu. Depois de muitas tentativas falhadas, Capitu e Bentinho não conseguiram ter um filho. Capitu até chamou Escobar para acertar as contas, para que se logo tivessem um filho, já teriam tudo pronto. Meses depois, conseguiram finalmente ter um filho, que respectivamente o chamaram de Ezequiel, que era o primeiro nome de Escobar, como se fosse uma homenagem trocada. Depois disso, com o laço de união das famílias, até planejavam uma viagem para a Europa com as duas famílias. Mas depois, no dia seguinte, em uma trágica manhã, Bentinho sentou-se na sua sala para estudar os processos que usaria no seu trabalho e notou a fotografia de Escobar, que tinha em uma casa. E notou também uma estranha semelhança entre Escobar e seu filho. Mas foi interrompido quando o escravo bateu na porta e deu a notícia de que Escobar teria morrido afogado na praia. Assim Bentinho esqueceu sua desconfiança e foi ver o corpo na praia. Logo ocorreu o enterro. Bentinho fez até um discurso sobre o morto, tão bom que queriam até publicá-lo, mas sua dúvida continuava sobre a semelhança entre o falecido e seu filho. O tempo passou, e sua desconfiança foi aumentando. Depois de fazer alguns cálculos de tempo, teve quase certeza daqueles encontros entre Escobar e Capitu, quando eles tinham que fazer aquelas contas, e também porque as semelhanças estavam aumentando. O sentimento de traição era horrível, e Bentinho até tentou se suicidar, mas notou que, apesar de Ezequiel poder ser um filho bastardo, lembrou que ainda havia um sentimento amoroso entre pai e filho. Isso fez Bentinho esquecer da tentativa de suicídio e partir para uma separação amigável com Capitu. Viajou com sua família para a Suíça, voltando depois deixando-os lá para que o filho tivesse uma boa educação. Assim, depois de um bom tempo, Capitu lá morreu, e Ezequiel voltou para contar as novidades para o pai. Assim Ezequiel voltou já grande e formado em arqueologia, agora idêntico a Escobar. Contou que sua mãe foi enterrada na Suíça e que ele já estava de partida para o Oriente Médio para fazer um estudo sobre as pirâmides. Algum tempo depois, recebeu notícia que Ezequiel morrera lá de febre tifoide e foi enterrado em terreno sagrado. Acabando aí, o autor enfatiza a ideia de que seu conto não passou de uma história de subúrbio, coisas que acontecem todo dia, que faz parte do cotidiano da humanidade.